Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Zacarias 14. Aleluia. Do livro de Zacarias, Zacarias 14. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui nós estamos sem energia, mas para a honra e glória de Deus, a gente sempre tem tudo preparado, né? A gente está sem energia aqui, acabou a energia, está chovendo bastante, mas a gente está firme aqui, né, amor? Aleluia. Glória a Deus. A gente já deixa tudo pronto. Eu não, né? O apóstolo deixa tudo pronto. Se acabar a energia, a gente continua orando. Aleluia, glória a Deus. Shalom, Elza, shalom, pastora Kátia. Shalom, Paula, shalom, shalom. Oh, minha querida, um beijo no seu coração. Depois eu vou te mandar uma mensagem. Feliz aniversário, Paula. Shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Shalom, apóstola Jerusa. Shalom, shalom. Shalom, Marlécia. Shalom. Sejam todos bem-vindos. Um dia abençoado, um dia poderoso. Um dia profético, um dia sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Aqui acabou a energia 3 horas da manhã. A hora que estava 2h59, puf, acabou toda a energia. Mas aí a gente continua, né? Aqui a gente... Glória a Jesus. Esse apóstolo aqui é preparado. Zacarias 14, abre aí, amém? Ontem nós tivemos uma aula poderosa dos novos líderes que estão sendo treinados, amém? Dei aula ontem pro pessoal, a nova liderança da Global que está sendo levantada. Estamos a todo vapor, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Queridos, já prepara a expectativa do seu coração. Nós vamos começar uma campanha enorme, uma campanha sobrenatural. Até vou mostrar aqui para vocês, a gente não postou ainda, porque senão vocês ficam tudo agoniados. É que assim, tem coisa que tem que esperar um momento, sabe? Senão vocês ficam agoniados. Eu vou fazer o PDF de vocês ainda, mas nós vamos fazer, vamos fazer 90 dias de oração ininterrupta, tá? 90 dias de oração ininterrupta, aleluia? 90 dias de oração, gerando o óleo da presença, glória a Deus, aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Então vocês preparem a expectativa do coração de vocês, que esses 90 dias serão sobrenaturais. Aqui eu tenho um maior. A gente vai postar, vou fazer um PDF para você colocar o seu propósito dos 90 dias. E a intenção desses 90 dias é você o quê? Ligar a oração na tua casa, participar em algum momento que faça sentido para você. Não sei se você é das 3 horas da manhã, então se você é das 3 horas, eu vou permanecer com o apóstolo às 3 horas da manhã. Esse é meu horário, certo? Mas o relógio de oração, ele vai ser ininterrupto, 90 dias sem parar. Então aqui dá para ver mais bonitinho. Olha que forte isso aqui. 90 dias de oração ininterrupta. É forte ou não é? O versículo, né, que diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom na sua casa 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, se você não entendeu, o profético é que nesses 90 dias Deus vai mudar a atmosfera. Nesses 90 dias Deus vai quebrar toda a fortaleza. Nesses 90 dias Deus vai gerar óleo. Nesses 90 dias, tudo aquilo que tem causado prejuízo para o teu filho, para tua filha, querido, a hora que teu filho saiu, você vai lá, bota a oração ligada dentro do quarto dele. Se ele fica lá a tarde toda trabalhando, bota a oração ligada na televisão dele. Bota a oração, nem que for baixinha. O mundo espiritual não é sobre a altura, é sobre a frequência da glória de Deus. Amém? Então a gente tem testemunho de
24/7, que foi de 7 dias de oração. Agora imagina 90 dias. Querido, 90 dias. Eu vou falar uma coisa pra você. O diabo, ele não vai dar conta de passar perto do teu bairro. Ele vai falar, não, ali não dá. Ali tem uma fogueira muito acesa, ali tem uma arca, ali tem um tonel de fogo, ali tem um redemoinho de fogo que está conectado da terra ao céu. Ali nós não podemos passar perto, amém? Então, essa é a intenção do meu coração. Nós vamos estar gerando o maior óleo da história para a nossa conferência. Nós nunca fizemos esse tipo de consagração antes, ou seja, nós já jejuamos 50 dias, fizemos talvez uns 3, 24/7, mas agora nós vamos ser intencional, nós vamos fazer 90 dias de tudo, tá? Nós já estamos orando pela nossa conferência e por tudo, mas o que nós vamos fazer agora é algo sobrenatural. Ali não dá, exatamente. O diabo vai falar assim, para direita, recua, ali não dá, senão nós vamos perder a vassoura. Ali não dá, senão nós vamos sair machucado dali, amém? Quem estava na live no dia Destronando o Espírito de Bruxaria, né, entendeu o que eu falei agora. Aleluia, vamos orar para nós começarmos? Feche os olhos de vocês agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, quero te exaltar, quero, Senhor Deus, apresentar, Senhor Deus, essa oração da madrugada que nós tivemos, te glorificar e obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem se movimentado. Pai, nós cremos, Pai, que esses 90 dias serão estrondosos. Pai, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Pai, eu quero, Senhor Deus, apresentar a vida de todos aqueles que estão aqui conosco. Quero apresentar, Senhor Deus, cada pessoa que veio para o devocional. Pai, no nome de Jesus, livra essa pessoa de todo mal, de todo ataque. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero, Senhor Deus, abençoar a vida de todos aqueles que vão assistir esse devocional, todos aqueles que vão estar conectados conosco, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, que os céus de revelação se abram agora para o entendimento daquilo que está por detrás da letra. Traz para nós uma rema sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, um alerta para vocês. Muitos lugares já estão sem diesel, sem combustível. E a maioria da população não sabe disso, tá? Então eu, como líder, na responsabilidade, vai lá e enche hoje o tanque, o seu tanque. Além de que todo esse diesel está subindo. Então vai lá, enche o seu tanque de diesel, enche o seu tanque de gasolina. Se você puder e tem condições de ter um galão, é perigoso com essa pressão que está vindo, principalmente da guerra que estourou no Irã, certo? Então, nós aqui já nos abastecemos, certo? Tenha também uma comprinha boa na sua casa, que dê para você, dê para sua família, tá? Então, assim, quem avisa amigo já viu aquele ditado? Então, ontem eu mandei no grupo das minhas lideranças, mandei avisando, falei, gente, ó, muitas cidades, tá? Pra você ter noção, lá na cidade da minha mãe, o prefeito já parou toda a frota de carro, porque já não tem mais diesel, certo? E é o seguinte, acabou o diesel, em 15 dias tudo colapsa. Então, se posiciona, o diesel já aumentou bastante, o apóstolo foi, o dia que ele foi abastecer, né, amor? O diesel tinha acabado de subir. Então, assim, são coisas para você precaver, vigiar, certo? Então, não custa você ir lá encher o tanque do teu carro, ter um galão sobrando, tá? Porque numa emergência, você tem ali para ir trabalhar, para se locomover, né? Imagina ficar sem diesel e demorar tempos. Aí, queridos, diesel vira ouro. Sim ou não? Certo? Então, vocês vigiem nisso daí, tá? Tô avisando vocês aí com todo o amor do mundo, ok? Aleluia. Vamos abrir comigo Zacarias 14? Abra comigo, Zacarias 14. Olha só o que a Paula disse. A Paula é lá de Bruxelas, Europa. Nós já enchemos os galões e fizemos compra para 2 meses. Tudo o que precisamos para permanecer tempos difíceis. Aqui as coisas estão hostis. Meu Deus, é forte. Imagina lá na Europa ainda. É forte. Zacarias 14, abra comigo agora. O Senhor governará a terra. Hoje eu tenho um tema de live bem legal, tenho certeza que você vai gostar.
Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada e as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixada na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá no meio, formando um vale muito amplo, de leste a leste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia, olha só, não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será seu rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Toda a terra, desde Gebá, ao norte de Judá, até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente e nunca mais será amaldiçoada e nem destruída. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e eles se transformarão em cadáveres abundantes como carne de decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia o Senhor os encherá de grande pânico e eles lutarão uns contra os outros, como as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas serão recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre os cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No fim, os inimigos que sobreviveram à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para o rei e o Senhor dos Exércitos, para celebrar as festas das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor os castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e as outras nações serão castigadas se não forem celebrar a festa das cabanas. Então, olha só, festa das cabanas. Qual que é a festa das cabanas? A festa de Sucot, tá? Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravadas estas palavras: Santo para o Senhor. E as panelas no templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto do altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos.
Todos os que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-las. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Queridos, esse texto aqui, tá falando do final dos tempos, certo? Então o capítulo descreve o dia do Senhor. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, tá falando o dia do Senhor, os tempos finais. Eu sempre tive dentro de mim algo sobre 2027, tá? Não tô falando que o Senhor vem em 2027. Mas em 2027, ontem eu estava assistindo um vídeo de um apóstolo. Ele dizia nesse vídeo, esse apóstolo, até mandei para a pastora Edisange isso aí. Esse vídeo diz assim, esse pastor, ele diz que as dores de parto terminam em 2026. Em 2027 nós entramos na grande tribulação. E eu sempre tive dentro de mim, vocês que estão comigo há mais tempo, falei, gente, não sei o que acontece, mas em 2027 o relógio vira, alguma coisa acontece. Então, porque Deus, ele pediu para mim 3 anos evangelizar, orar intensamente, né? Fazer algo que vai além do meu esforço físico, natural, que eu sei que fazer porque a gente faz praticamente, queridos, um culto por dia. É isso, um culto por dia. É oração da madrugada, é louvor, é uma ceia, né? É algo que eu falo, foge da força. Você tem que ter muita força, tá? Então, presta atenção. Ontem eu estava vendo esse vídeo e eu falei, meu Deus, faz todo sentido. Então, os tempos podem ficar muito... Ou seja, as coisas podem piorar de uma forma muito abrupta, tá? A partir de 2027. E eu sempre, vamos lá. 2027, 2028, 2029, 2030, 31, 32. 2032 seria os 7 anos, né? Os 7 anos. Então, entre 2032 e 2033, certo? Então, isso é muito sério, tá? Então, você que está posicionado, permaneça posicionado. Porque esse texto, ele fala exatamente isso, certo? Fala exatamente o que? O dia do Senhor. Então, quem está de pé, continua de pé e firme. Porque eu vou falar algo para você. Foram liberados muitos demônios, tá? Dos marinhos, que são aqueles que atacam principalmente o emocional, a mente. E uma vez que a pessoa está com a mente colapsada, é mais difícil ainda ela buscar o Senhor. Certo? Então eu quero que você vigia. Então, vigia, fecha as brechas, se posiciona, fica firme. Tem alguma área na sua vida que está difícil vencer? Bora jejuar, porque só com jejum. Ontem eu estava dando uma aula lá pro pessoal, está sendo treinado, estava falando da área sexual. Queridos, área sexual não tem. Para de achar que uma oração resolve. A área sexual você vai ter que jejuar muito. Para o diabo tirar todo o lama, para Deus tirar todo o lamaçal que o diabo instalou, amém? Glória a Jesus. Eu quero entrar num tema muito importante, tá? Muito, muito importante. Hoje eu quero falar sobre rebelião, certo? A rebelião é igual feitiçaria. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 23. E para mim o pior tipo de rebelião que tem é o que acontece dentro do corpo de Cristo. Para mim o pior tipo de rebelião que tem é o que acontece dentro do corpo de Cristo. Então abra comigo 1 Samuel 15, 23. Tá? 1 Samuel 15, 23. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 23. Acharam? Glória ao Senhor Jesus. E meus queridos alunos que vão estar no seminário, dia 21, eu estou orando pela vida de vocês. Estou clamando, porque eu sei que o diabo não deseja que você assista ao seminário. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Se você não fez a inscrição, é só você colocar aqui nos comentários a palavra eu quero, vai chegar o link para você, tá? Corre, faz sua inscrição, porque eu tenho certeza que vai ser o seminário mais completo de toda a sua vida. Pensa
num seminário com as imagens lindas. Pensa em algo tremendo. A apostila tá incrível, tá? 3 dias antes eu vou colocar na plataforma a sua apostila, você vai imprimir ela, vai anilhar ela, vai deixar ela bem bonita e vai ser seu manual de guerra. Amém? Pra você ministrar, para você, né, mergulhar naquilo ali, vai ser algo assim sobrenatural. Aleluia? 1 Samuel 15, 23. Diz assim, deixa eu ler na minha aqui também. Vou pegar aqui na minha. 1 Samuel 15, 23. Glória a Deus. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Olha só que forte, aqui nessa outra versão. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Amém? Então, queridos, a Bíblia compara a rebelião como feitiçaria. E o problema é que esse tipo de coisa acontece muito dentro da casa do Senhor. Esse tipo de coisa acontece muito dentro da casa do Senhor, dentro de ministérios, dentro de lideranças, tá? E nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem, né, exemplos na Bíblia, Corá, Datã, Abirão, até mesmo Arão e Miriam, que se levantaram contra Moisés. E a mão do Senhor veio sobre eles. Eu não estou falando, queridos, para você ficar com... Não, eu estou falando de você tomar cuidado, tá? De rebelião, facções, é dentro do trabalho, é dentro de casa, é dentro da família, certo? A gente sabe que a consequência foi terrível, a terra se abriu e engoliu esse povo, Deus abomina, amém? Então, a rebelião, a divisão, a fofoca, esse tipo de coisa, né? Eu falo assim, o espírito de Absalão, é um espírito maligno que fica colocando uns contra os outros. É aquela pessoa que às vezes está ali dentro do ministério e ela não se sente, talvez ela tenha um problema na alma, ela não foi curada ainda. E aquela pessoa que, por ela não receber a atenção que ela quer, porque tem gente que quer ser bajulada, tem gente que confunde as coisas. E por às vezes ela não receber aquilo, ela começa a achar, porque um machucado encontra outro machucado, um rejeitado encontra outro rejeitado. E aí faz o clube dos rejeitados, dos abandonados, dos feridos. E aí começam eles a vomitar suas indignações, a vomitar suas mazelas. E aí faz uma facção dentro de uma igreja. E facção é igual obra de feitiçaria, e você não tem noção, a mão do Senhor sobre isso. Deus abomina o espírito de Absalão. Deus abomina o espírito de Acabe. E você sabe quem que é o espírito de Acabe? É aquele que está escutando, está vendo a rebelião e ele não se posiciona para impedir aquilo. Talvez o espírito de Acabe ele não participa, mas ele compactua na negligência de ficar calado. E tem muito Acabe dentro da igreja, tem muito Acabe dentro dos ministérios que tá vendo uma facção de gente falando mal do pastor, falando mal daquela pessoa, falando mal daquela outra, ou se levantando contra aquele ministério. E você, em vez de se posicionar, ir lá no seu pastor, ir lá na sua pastora, falar o que está acontecendo, você fica caladinho. Acabe. O espírito de Jezebel está governando sobre a sua vida. É um Acabe. É covarde. Não tem voz de autoridade nenhuma. Mas eu quero hoje centralizar aqui sobre o que? O espírito de rebelião, tá? Vamos abrir agora comigo em Provérbios 16, 28, fazendo favor? Provérbios capítulo 16, verso de número 28. Aleluia. Provérbios 16, 28. Aleluia. Provérbios 16, 28. Glória a Deus. Provérbios 16, 28. Aleluia. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Queridos, é muito grave. É muito grave a pessoa que precisa de libertação na boca, tá? Então você que tem problema com falar demais, com não guardar as coisas, vigia. Porque é por esse lugar que o diabo vai pegar você, tá?
O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores e os melhores amigos, tá? Nós temos outro versículo aí, depois você acha. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga e não havendo difamador a contenda se acaba. Se você não compactuar, se você não der lado e voz, cessa. Agora, se você fica querendo saber, querendo escutar, querendo participar, eu sinto muito. O livro de Tiago é um livro que vai ministrar você que tem problema com a língua, tem problema com falar demais, tem problema com se expressar demais, conjugar demais, certo? E você precisa escolher que tipo de água você flui. Você flui na água da bênção ou da maldição? Você tem que escolher se você é um homem de Deus ou se você é uma mulher de Deus. Escolhe aí, se é bruxo ou se é feiticeiro, porque o bruxo é quem amaldiçoa, tá? Então a gente sabe que tem hoje pastores, líderes, que é esse que tem a alma doente às vezes, né? Ele não consegue ver uma ovelha sair de uma igreja, da sua igreja e ir para outra, porque tem ego, ele tem vaidade, ele tem, né? Ele não está tratado ainda, ele não entendeu que a igreja é cíclica. Aí da pessoa sair da igreja e ir para outra, ele quase morre. Aí em vez dele abençoar aquela pessoa, ele amaldiçoa, ele desconjura, faz isso, faz aquilo outro, certo? Mas não queremos falar de rebelião, tá? Facções e divisões são obras da carne. Então, uma pessoa que está fazendo facção, está fazendo divisão, está se levantando contra o corpo de Cristo, uma pessoa que está fazendo fofoca, contenda, uma pessoa que não é um peso de papel, ou seja, não alui em nada dentro do ministério, mas só usa a língua, só usa suas ações para denegrir o corpo de Cristo, eu sinto muito, a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida, tá? Não estou rogando praga, eu estou falando de algo que é um fato, certo? Em Tito 3,10 diz assim: evite a pessoa facciosa, depois de adverti-la 1 e 2 vezes. A pessoa que fica trazendo, fomentando intriga, se adverte ela 1 vez, se adverte ela 2. Na 3ª vez, você foge dela, você não anda mais com ela, você não senta mais na mesa com ela, porque a pessoa facciosa, ela contamina. E ela contamina principalmente o coração adoecido, coração podre. Porque tem pessoas, coração podre, querida, é a pessoa que tem ferida na alma. Só que em vez dela querer desejar a cura, ela fica se vitimizando e ruminando naquilo, certo? Então a Bíblia diz que a facção, a divisão, as inimizades, as discórdias, os ciúmes, as iras, as rivalidades, as dissensões, as facções são obras da carne. Então uma pessoa que está nessas coisas, ela não está cheia do Espírito Santo. Ela não está jejuando, ela não está orando. E se está fazendo essas coisas, está fazendo errado. Está fazendo errado. Está só cumprindo o protocolo religioso, porque esse jejum não está trazendo efeito nenhum sobre a alma dessa pessoa. O Espírito Santo não está lá, porque, queridos, nós temos que ter temor. Temor. Se você está insatisfeito com algo, você precisa se comunicar e não fazer uma rebelião e não lançar uns contra os outros, principalmente dentro do corpo de Cristo. Para mim, eu sempre tive um temor muito grande. Eu sempre pensei assim, peraí, se eu me levanto contra algo que foi Deus que estabeleceu, mesmo não estando do jeito que eu quero, eu estou indo algo contra aquilo que é a vontade de Deus. É um projeto de Deus, não é nem do homem. Então, se é contra um projeto de Deus, a retaliação e a mão não vai vir do diabo, vai vir de Deus. E eu quero que você entenda isso hoje. Amém? Então, em vez de você ficar sendo um comentarista dentro da sua igreja, sendo alguém dolorido, que discorda disso, discorda daquilo, começa a fazer alguma coisa. E às vezes você só levanta rebelião e facção porque você não lidera ninguém, porque você não alcança nenhuma alma, porque você não faz nada dentro daquele local, é um peso de papel. Sim, aí é mais fácil julgar, falar, mas por que tinha que ser assim, tinha que ser assado, porque eu não concordo com o louvor, eu não concordo com isso. E você faz o quê? E você lidera o quê? E você ajuda no quê? Então, queridos, o que eu estou tentando trazer para você? A igreja não é perfeita, mas é através daquele local que vidas são restauradas, curadas e libertas. É através da vida de uma pessoa que às vezes renunciou aos seus sonhos pessoais, de estar ali cuidando daquelas ovelhas, ainda que não seja do jeito que você gostaria, mas aquela pessoa renunciou sua vida, seus sonhos, sua profissão, para estar ali cuidando de um povo ingrato, de um povo às vezes rebelde. E você? Se colocaria nesse lugar? Faria o que aquela pessoa está fazendo?
Então eu acredito que se a gente não tem capacidade de fazer melhor algo que alguém está fazendo, a gente não tem o direito de julgar. Amém? E eu quero bater em cima da rebelião contra o corpo de Cristo. Será que essa irritação com o posicionamento de alguém que Deus está levantando, será que você não está debaixo do espírito de Saul, que não aceita o novo ungido, que não aceita a nova pessoa que Deus está levantando? Aí Deus começou a usar o fulano, o cicrano, você está agora com raiva dele, fazendo rebelião, né? Mas nem contra o pastor, é contra o Zezinho, que faz nem 4 meses que está na igreja, foi liberto, foi salvo, foi batizado com o Espírito Santo, e agora esse homem começou a ser usado, esse rapaz começou a ser usado, isso está te incomodando? Será que não é os demônios se agitando dentro de você? Porque você está cheio de obra da carne, de ciúme, de inveja, de comparação? Será que não é tempo de você falar, ô Deus, por que você não está me usando igual você está usando o Zezinho? Por que, Deus, eu estou ainda nessas discórdias, nessas facções? Por que, Senhor, que em vez de eu estar transbordando igual o Zezinho, eu estou aqui com esse coração ofendido, com esse coração comparativo? Por que eu estou aqui, Senhor Deus, nesse ciúme, nessa vaidade? E tem gente que está debaixo do espírito de Saul, que não pode ver Deus levantando alguém, ou Deus usando alguém, que fica morrendo de raiva. Aí eu pergunto para você, você é de qual time? Do diabo ou do time de Deus? Porque eu acredito que uma pessoa que é do time do Senhor, ela fica alegre quando alguém vem pro time, se posiciona e se torna um artilheiro, porque é isso que eu penso. Quando um filho espiritual meu tá rompendo, tá fazendo, tá indo, tá uau, eu falo uau. Falei, ó Deus, dá pra mim dar uma descansada, ó, eu tô lançando um monte de gente aí no arado, ó Senhor, eu tô ativando pessoas através do seu nome, uau. Mas não, tem homens e mulheres de Deus que fazem a obra, mas quando Deus levanta alguém através da mão deles, eles ficam com raiva, ficam com ira. Você sabe por quê? Falta de cura. São pessoas usadas por Deus, mas que não são curadas, porque não consegue ver um Davi sendo levantado, porque o espírito de Saul vem sobre aquela pessoa, não aceita Deus escolher novos homens e mulheres para vir lançar semente sobre a terra. Ei, você acha que o evangelho é centralizado em você e é você que vai fazer tudo? Que mentalidade é essa? Pobre dentro do evangelho de Deus. Então tem muita gente hoje com o espírito de Absalão, de rebelião. Amém? É líder doente, almático, porque não recebe atenção do meu apóstolo, da minha apóstola, do meu pastor. Aí fica ali com intriga, com facção. Você está aí plantando maldição sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Você vigia na terra. Se você está insatisfeito com algo, você vai e conversa e fala. Porque eu vou falar uma coisa para você, a sua facção, o que você tem feito não é contra uma pessoa, é contra o corpo de Cristo e é contra um projeto de Deus. Amém? Então, eu estou falando de algo porque eu já fui essa pessoa crítica. Lá atrás, quando eu não era ainda, não era ainda posicionada, eu vivia criticando isso, criticando aquilo, porque eu acho que tinha que ser assim. E eu só senti na pele o que é realmente estar no ministério e fazer as coisas quando eu faço. Queridos, ontem eu entrei em colapso porque não está dando tempo de eu fazer algumas coisas. Eu cheguei para o apóstolo e falei, apóstolo, você precisa me ajudar nesse departamento aqui. Eu não dou conta de fazer isso aqui. Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos aprender a entender o nosso time, a entender as coisas. E só quem está liderando, só quem está pastoreando, só quem está à frente da obra que entende. Amém? Aí a pastora Bruna, eu já estive nesse lugar. Amém? Eu lembro uma vez que eu falei assim, mal de um encontro com Deus. Eu falei, eu não sei para que tanto encontro com Deus que essa igreja faz. E se faz encontro, mas as pessoas não ficam consolidadas. Hoje eu sei o tanto de trabalho que dá para alguém ficar consolidado em Cristo. Eu sei, queridos, como é difícil realmente alguém ficar consolidado em Cristo. Então você só vai sentir na pele o dia que você estiver nessa posição. Então o que eu quero trazer aqui para você? Muito cuidado com a rebelião em qualquer lugar, mas eu quero trazer para você cuidado com a rebelião que é feita contra o corpo de Cristo. Ah, mas o meu pastor está em pecado. Então você não é o Espírito Santo e nem a quarta pessoa da Trindade, nem o anjo do juízo. Então você vai falar, Deus, eu te apresento o meu pastor. Que o Senhor seja o juiz sobre a vida dele. Senhor, me tira desse lugar de julgamento. E se você está vendo coisa errada que você não concorda, sai dessa igreja, vai para outra.
certo? Então a gente está vendo, porque senão é pior para você, porque você entra debaixo de maldição, porque você, querendo ou não, está falando contra o ungido do Senhor. Tem defeito tudo. Querido, Saul pecou contra a autoridade de Deus. Saul fez coisa errada, muito errada, mas Davi não teve coragem de tocar nele, porque antes dos erros de Saul havia uma unção sobre a vida dele. Eu quero que você entenda que somente o Senhor põe a mão, né, e faz juízo. Agora, eu não estou falando que se você vê uma pedofilia, se você vê um adultério, se você vê uma roubalheira dentro da igreja, não, aí você vai denunciar sim, aí você vai falar. Aí você vai falar para os 4 ventos, porque isso aí, você vai falar primeiro com o corpo de liderança, depois isso aí tem que ser corrigido. Eu estou falando, queridos, de coisas que você às vezes está incomodado, e são coisas que da sua alma, certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Olha só, Corá, Natã, Datã, Abirão, Miriam, né? Arão. Então muito cuidado com esse tipo de rebelião. Rebelião para Deus é igual feitiçaria. Aí você fica lá naquele... Aí você reúne com os irmãos da igreja. Não vai reunir, fazer um café da tarde para falar mal do pastor, para falar mal da igreja. Gente, deixa eu te falar. Em vez de você estar orando para adquirir arma espiritual para os demônios, você está se levantando contra o corpo de Cristo. Você não entendeu o que você está fazendo? Você não entendeu que você está prestando serviço para Satanás sem saber? Você não entendeu que o demônio nem está precisando mais fazer o papel dele, porque você entrou no papel do demônio? Porque é o demônio que faz esse tipo de coisa. O demônio que está usando você para matar pessoas, exatamente igual ao profeta Frederico falou, matando pessoas com palavras. Exatamente. Mas a pessoa fala, mas é um peso de papel dentro da igreja. É um peso de papel. Eu acho interessante, tem gente que fala assim, nossa, eu não concordo com o que esse pastor, essa pastora, a forma que eles administram, as coisas que eles compram para a igreja. A pessoa nem dizimista é. A pessoa nem dizimista é, vai na igreja, toma água, usufrui do ar-condicionado, tem qualquer coisa na igreja, a pessoa está usufruindo. E essa pessoa que é oportunista, porque ela está desfrutando do benefício do dízimo de outras pessoas que mantêm a casa do Senhor e proporciona tudo aquilo para aquele local. Amém? Então, queridos, a fofoca, ela é uma arma de destruição espiritual, destruição emocional. Então, as pessoas que não estão consolidadas em Cristo, olha só, não seja uma pedra de tropeço para as pessoas, para os bebês da fé, porque esses bebezinhos da fé, o que acontece? Essas pessoas que são bebês da fé, você quer que eu troque a internet, amor? Isso vai dar certo. Essas pessoas que são bebezinhas da fé, o que acontece? Elas, quando vê esse tipo de coisa dentro da igreja, elas não têm ainda raiz o suficiente para ficar na igreja por Cristo. E muitas vezes elas estão ali por causa daquele pastor, daquela pastora, daqueles irmãos. E às vezes ela é ferida pelos irmãos. E elas saem da presença de Deus e daquele local, porque elas não sabem dividir presença de Deus de um local que já não compete ela estar mais, porque ali ela foi ferida talvez demais e não houve restauração. Então ela não entende que ela não precisa se afastar da presença de Deus. Talvez ela só mude ela vai para uma outra igreja. Então tem muitas pessoas hoje sendo feridas, saindo de ministérios por causa da divisão, da facção, certo? Por causa da fofoca. Então não seja uma pedra de tropeço para essas pessoas, principalmente, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, maturidade. Você quer ser um bom evangelista? Não fala mal da igreja, não fala mal de ministérios. Aí o pastor caiu não sei aonde, aí saiu na mídia, aí você fica atrás daquela notícia. E seu coração está regozijando sobre isso? Ou seu coração está dolorido e falando, Deus tem misericórdia de mim. Se esse fulano caiu, Deus, Senhor, o que eu preciso fazer? O que acontece no seu coração? Você fica feliz? Fulano caiu, eu sabia que esse homem não era de Deus. E parece que tem uma satisfação, parece que tem uma alegria no seu coração. Será que é o Espírito Santo mesmo que está aí dentro? Querido, seja quem for, quando eu vejo uma notícia de adultério, eu falo, Deus, Deus, eu achei que esse homem aí estava tão firme no Senhor. Deus, se essa pessoa caiu, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, Deus, olha, queridos, essa tem que ser sua expressão. Deus, eu quero orar pela vida desse homem. Esse homem caiu, Senhor Deus. Muitos ministérios podem cair por causa desse homem, porque muitas pessoas estavam olhando para esse ministério.
Muitas pessoas que vieram para o Senhor Jesus através dessa mulher, desse homem, podem agora desistir da sua fé. Oh Jesus, o diabo vai fazer um strike na vida desses fiéis, por causa que eles não estavam consolidados em Cristo, mas nessa pessoa. Porque, queridos, existe essa transição. Oh, eu vou falar uma coisa para você, é feio. Se eu parar de orar na madrugada, metade do povo não entra na madrugada. Uai, que coisa é essa que eu tenho e o outro intercessor não tem? Aí você vem para a madrugada por Jesus ou por causa da minha oração? Oração por oração, todas são poderosas. Aí o seu pastor viajou, você nem no culto vai. Peraí, você é rendido em Cristo ou na pessoa do seu pastor? Que tipo de fidelidade é essa que você tem com Deus, que a hora que o seu pastor não está, você para de estar nos locais buscando? Você busca para o seu pastor te ver ou para Jesus te ver? E isso é feio, queridos. Isso fala sobre você e não sobre mim, que às vezes tive que fazer uma viagem. Isso fala mais sobre você e mostra o tanto que você ainda é fraco. É isso, é fraco. Porque, queridos, o dia que eu entendi que não tem o Zezinho, o fulaninho, nada me separa daquilo que eu estabeleci em Cristo e para Ele. Amém? Então, eu estou falando uma verdade aqui para você. Então, você precisa se posicionar. Seu pastor viajou, você não vai no culto? Então, você vai adorar o seu pastor, quer dizer? É isso? Apóstola não está na oração da madrugada, eu não entro. Então é a minha oração que vale. Peraí, você não se converteu ainda direito não? Sua raiz não está em Cristo. Então o que nós vimos hoje é o quê? Existe isso também das pessoas. Eu sei que existe essa transição. O bebê da fé, ele vem por uma admiração, né? Por exemplo, aquele filho espiritual que você acabou, aquela ovelhinha que acabou de chegar, tem admiração, né? Aqui, o profeta Gustavo está aqui. Gustavo ficava ansioso, que mulher é essa que Deus usa? Só que o dia que eu fui embora de Rosário do Ivaí, aí eu vi realmente se o Gustavo era um filho espiritual genuíno do Senhor Jesus. Porque ele permaneceu mesmo eu não estando. E quando a ovelha permanece buscando, permanece consolidada, aí você vê que realmente o seu trabalho foi bem feito e o fogo do Senhor passou por ali. Agora, queridos, tem igrejas que o pastor vai embora, acabou a congregação, metade do povo se desvia, a outra metade fica ali balangando, daqui a pouco sobra só 10, e aí você vê realmente quem estava no Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender o nosso papel dentro da igreja, não é fofoca, não é rebelião, não é intriga. Você não está na igreja como comentarista. Você não está na igreja para ficar falando isso eu gostei, isso eu não gostei. Ei, o louvor que é feito lá é para o Senhor, não é para você não. A pregação que é feita lá é para alcançar as almas doentes. Se não está alcançando você, provavelmente você está debaixo de uma iniquidade grande ou de uma cegueira espiritual. Porque ainda, queridos, que ao seu entendimento a palavra não seja do jeito que você queria, mas alguma coisa ela tem que tocar em você. Amém? Em alguma viés essa palavra tem que tocar em você. Se você está insatisfeito com o culto, significa que você nunca prestou culto ao Senhor. Porque, querido, não é a forma que o culto é manifesto. Porque tem gente que realmente não tem afinação, tem gente que realmente não prega com a eloquência que você gosta. Mas não significa que isso não está subindo para o Senhor com um aroma suave. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo leva como gemidos inexprimíveis todas as coisas que nós fazemos. Para de ser crítico. Para de ser rebelde, para de falar mal. Não, porque o fulano ora assim, o fulano ora assado, e você ora de que jeito? Agora tem gente que porque aprendeu a orar, critica o outro que não sabe. Você lembra de você anos atrás, como você era? Você lembra de você quando não sabia pregar nada? Você lembra de você? Então para de ser um crítico, para de ser um chato, para de causar rebelião e facção, porque eu falo, não é o Espírito Santo tá dentro de uma pessoa dessa, é o demônio se reboliçando. É uma serpente que tem aí na sua língua. Não é língua não, já é uma serpente do inferno. Amém? E aí o que acontece com esse povo, né? Com o espírito de Absalão? Desonra a casa, desonra as pessoas, desonra o ministério. Então vocês precisam vigiar. Porque, queridos,
A rebelião contra o corpo de Cristo é algo muito sério. É algo que você tem que estar vigiando. Deixa eu achar aqui, ó. É fofoca, é murmuração, é divisão, colocando um contra o outro, é desonra, não respeita a autoridade espiritual, fala mal do seu apóstolo, do seu pastor. Queridos, para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu só tenho a unção que eu tenho por causa da honra. Quem anda debaixo de desonra pode ser ungido apóstolo, profeta, você pode até fluir num nível bem raso, mas você não vai viver a plenitude, porque para a plenitude da unção existe um requisito, é o código da honra. Se você não honra a sua paternidade espiritual, a casa onde você congrega, eu sinto muito. Quem não consegue honrar um homem na terra, quem dirá o Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Então existe um código de honra, amém? Insubmissão, rebelde, não aceita correção, orgulho espiritual, acha que sabe tudo, que não precisa ser ensinado, que não precisa aprender, acha que o seu jeito é o certo, ok? Comparação, inveja ministerial é o espírito de Saul. Ei, você tinha que ficar feliz que o fulano está sendo levantado, o fulano está sendo ativado. Essa infelicidade do seu coração porque Deus está levantando Beltrano e fulano, fala mais sobre você, de um coração ferido, de uma pessoa imatura. Você não pode ter ministério, não. Ei, você que não suporta ver Deus levantando alguém, você não pode ter ministério, você não pode cuidar de vida, porque você é a mesma pessoa que se levanta, você mata, a mesma pessoa que se levanta, você persegue, porque você está debaixo de um espírito de Saul, que não suporta ver Deus usando alguém na mesma dimensão ou na dimensão maior que a que você é usado, porque você pode ter até o poder de Deus sobre a tua vida, mas não tem maturidade espiritual para entender o reino. E o reino de Deus não está centralizado numa pessoa, numa igreja. Queridos, eu estou cansada de falar. O Ministério Global Fire é um dos diversos, milhares, braços do avivamento. Se eu começar a falar isso aqui para você, que a Global Fire é o braço do avivamento do Brasil, mentira, não é. Deus está levantando vários lugares, igrejas pequenas, grandes, ministérios itinerantes, grandes. Porque Deus não centralizou um só evento global sobre um ministério. Para de ser bobo, vaidoso, egoísta, soberbo. Deus está fazendo sim sobre a Global Fire, mas como em muitos outros ministérios. E eu preciso entender que Deus está levantando diversos ministérios através do meu. E se o ministério de alguém me ofender, fala mais sobre eu ter um coração ofendido, magoado e machucado, e talvez uma vaidade que não foi tratada ainda em mim. Agora, quando eu vejo homens e mulheres sendo levantados através do meu ventre espiritual, o que é meu ventre? Através da minha vida espiritual, através do que eu faço, eu preciso ficar feliz, porque eu estou entendendo que a engrenagem do reino dentro de mim está funcionando tanto, ao ponto de gerar frutos, e frutos bons que vão dar outros frutos, e sobre toda a colheita de um fruto meu, que se tornou uma árvore frutífera, eu tenho crédito sobre ele. O profeta Frederico, o profeta Gustavo, são meus filhos espirituais. Toda pessoa que eles ganham, eu tenho crédito sobre aquilo que eles estão fazendo. Porque eu sei o quanto eu os ativei. Eu sei que eles foram ativados por outros homens e mulheres, mas eu sei, como mãe espiritual deles, o que eu tenho gerado sobre a vida deles, o que eles aprenderam. E eu sei que eu tenho crédito sobre o fruto daquilo que eles estão semeando. O trabalho é deles. Mas eu sei o que eu ativei na vida de uma pessoa e eu preciso me alegrar quando eu vejo os meus filhos e filhas rompendo, fazendo live. Aí tem pessoas que têm seus ministérios, mas não suportam ver outras rompendo. Tem pastores, queridos, que faz live, tá na internet, mas se o líder lá fizer uma live, ele se ofende. Se o fulano lá começar a evangelizar um grupo de mulheres, é o fim daquela pessoa. Qual é o reino que você está pregando? É do inferno ou é das cortes celestiais? É do Senhor Jesus? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não suporta ver o novo ungido ser levantado,
Para agora, porque você vai ser uma pedra de tropeço para o seu ministério, para as pessoas que estão sendo ativadas. Você ativa pessoas, você fala sobre o reino, sobre o avivamento, mas aí essas pessoas começam a fazer, evangelizar e ganhar almas e você se ofende. Você acha que a pessoa está querendo roubar seu ministério? Que expansão é essa de mente que você tem? Só aguenta o novo ungido de Deus. Só aguenta viver com outros líderes quem tem uma visão de expansão, quem entendeu a engrenagem do reino. Quem não entendeu não dá conta. E se você é ofendido com o novo ungido, para de fazer isso aí. Vai se tratar. Vai para o ministério de cura e libertação, passe por cura da alma. Vai ser tratado, você tem que ser ministrado da rejeição, da injustiça, da humilhação. Porque qualquer coisa que alguém faz, você acha que é contra você. E aí tem gente manifestando o reino e você está achando que é um levante contra você. Que reino é esse que você prega e vive? Você ativa pessoas, mas você não permite elas viver o reino de Deus? Então, queridos, eu creio que isso vem sim do ministério apostólico, mas todos nós podemos fluir dentro disso. O profeta Gustavo, ele me conhece desde o começo. Profeta, fala, eu fiz ou não fiz essa coisa de envio? O profeta chegou, não era nem profeta, uma criancinha. Eu já coloco as pessoas para fazer, eu já coloco as pessoas para transbordar no reino. E eu fico feliz quando a pessoa está ministrando, quando a pessoa está fazendo, quando a pessoa está rompendo. Aleluia, glória a Deus. Eu fico orgulhosa de ver meus filhos espirituais rompendo na internet, muitos já tendo seus próprios ministérios. Ei, eu sempre falo na reunião de líderes, o seu ministério pessoal, né, ou o seu ministério congregacional, ele nunca me ofendeu. Porque o que eu prego nós somos um vento profético gerando ministérios. E eu vou falar uma coisa para você, você nunca vai me ver chamando membro para Global Fire, porque a minha intenção é ativar pessoas nos seus ministérios. E talvez não é para você ser membro da Global Fire, é para você ter o seu ministério, a qual Deus vai te dar para você ir pregar o reino e fazer as coisas. Então, se eu contribuir sobre isso na sua vida, eu estou feliz. As pessoas que vão para a conferência Global Fire, em nenhum momento eu vou falar, gente, vem para Global Fire. Nenhum momento. Se a pessoa sentiu no coração ali vai ter um stand de membros, a pessoa pode ir lá, se afiliar, ser membro, mas você não vai ver eu no palco falando. Você sabe por quê? Eu respeito a questão de ética e protocolo. Eu não gostaria de ir, que as minhas ovelhas fossem numa igreja e lá eles ficassem chamando, porque eles já têm casa. Eu não me importo dos meus filhos ir numa conferência, ir num encontro com Deus, em outro. Não me importo de jeito nenhum e vocês sabem disso. Meus filhos espirituais que estão aqui. Mas tem pastor que se importa. Então eu creio na ética de quê? Tem pessoas ali querendo ser ativadas, mas são de ministérios. Tem pastores, tem pessoas que vão ali com seus pastores. É uma falta de respeito muito grande eu falar, gente, você que quer viver o avivamento, vem para Global Fire. Não, querido. Você pode ser ativado aqui e manifestar esse avivamento lá onde você está. E é exatamente sobre isso que nós estamos pregando nesse novo tempo. E não pense que eu prego isso e não vivo. Os meus filhos espirituais sabem. Você sabe como que eu desafio meus filhos espirituais, que eu tô vendo que estão aí na zona de conforto? Eu falo, eu quero 40 dias de live. Eu tenho que chegar chegando assim, ó, quero 40, te desafio 40 dias de live. Bora gerar conteúdo aí na internet. Bora colocar as pilhas. Amém? Mas aposto, a senhora não fica achando ruim? Queridos, eu não vou ficar aqui a vida toda, não. É muito desgastante para mim. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Deus me pediu 3 anos ininterrupto e eu preciso levantar pessoas para depois estar fazendo exatamente o que eu faço. Porque 3 anos eu vou ficar aqui orando toda a madrugada. Eu que acredito que da oração nós não saímos. Mas tudo isso cansa muito. Aleluia, eu não sei como vai ser. Não sei se eu vou conseguir sair da madrugada. Mas cansa, é exaustivo. Talvez eu não saia da madrugada. Mas de outras frentes eu tenho que sair. Porque eu tenho que ter bebezinho. Tenho que gerar criança. Tenho que entrar numa outra fase da minha vida. Não estou falando que eu vou parar ministerialmente, mas eu estou fazendo exatamente o que Deus me pediu. E nesse tempo, eu preciso levantar pessoas. Então, a mentalidade de reino peraí, eu estou fazendo o papel do diabo ou de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Olha só, vamos aqui nos outros pecados. Entra lá no grupo da Global Fire. Gu, vê se no meu perfil tem um link.
do grupo da Global. Eu vou mandar esse mapeamento espiritual, é um mapeamento espiritual, rebelião contra o corpo de Cristo. Aqui tem para você marcar e fazer uma oração no final. Você só vai marcar e fazer uma oração no final, tá? Eu vou estar orando por essa pauta na próxima madrugada. Vê se tem como aí pelo link, Gu. Tem? Como entrar no Telegram em algo? Então você vai baixar o Telegram e lá no Telegram, me lembra, Gu, acabou a live, eu vou mandar lá, tá? Vou mandar pra você, Gu. Aí você já manda lá no grupo, fazendo favor. Uma coisa eu aprendi, quando tem que fazer uma coisa, tem que fazer na hora, que senão é tanta coisa pra fazer. Manda esse mapeamento lá, fazendo favor, tá? Aí você vai responder o mapeamento, você vai pra oração da madrugada, certo? Vai fazer o mapeamento, vai fazer essa oração final aqui, que tá aqui, certo? Ó, vou mandar pra você lá no grupo, tá? Ó, vou mandar pra você lá no grupo. Isso aqui é do programa Reset que eu fiz numa das aulas lá, ok? Então vamos aqui, ó. Rebeldia ativa, confrontar líderes, gerar confusão pública, rivalidade, disputar espaço, influência, inveja ministerial. Ei, você faz as coisas para o seu pastor te ver ou para o Senhor Jesus? Se você está fazendo para alguém te ver, você vai cair. E quem vai te derrubar é Deus. Se você está fazendo algo para servir, você vai cair. E quem vai te derrubar é o Senhor. Porque se você não está fazendo para Ele, eu sinto muito, tá? Rebeldia ativa, autonomia errada, ou seja, agir independentemente sem prestar contas. Querido, você tem um líder, você tem que prestar conta. Você não faz nada, principalmente dentro do ministério, sem consultar esse líder. Você não pode fazer um grupo para isso ou aquilo sem consultar o seu líder, tá? Manipulação, tentar controlar as pessoas para benefícios pessoais, palavras negativas, declarações contra a igreja, contra o líder. Aquela igreja vai fechar. Porque aquele ministério não vai durar muito tempo. Porque não sei o que, não sei o que. Cuidado, cuidado. Não é contra o projeto do homem que você está se levantando. Não, é do Yahvé. E se eu fosse você, não se levantaria contra o Yahvé. O Yahvé é o Deus Todo-Poderoso. E Ele estabeleceu como líder da igreja do Senhor na terra, o Senhor Jesus. Amém? Feridas não curadas, permitir que as mágoas gerem oposição e resistência. Espírito crítico, olhar apenas para os erros e nunca para a solução. Tudo você vê o lado ruim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que tem hora que dá vontade, a gente como líder dá vontade de falar assim: Deus, tira essa nhaca de dentro da igreja. Tem gente que ao invés de corroborar, só fica desejando mal, parece que nem faz parte, que nem gosta daquela congregação. Amém? Olha só, espírito crítico, sabotagem espiritual, desestimular e atrapalhar os projetos da igreja. Ou seja, a igreja está trabalhando para algo e você fica desestimulando. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vira em nada. Essas pessoas sempre quebram o bico. Eu falo, é o bico mesmo. Que é galinha, não é águia não, é galinha. Esse povo é tudo galinha, tudo mentalidade de galinha, galinha, galinha. Porque se fosse águia, queridos, a igreja do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa porque existe a manifestação do Espírito Santo. Que aos seus olhos aquilo ali não vai dar certo, tenha certeza, o Espírito Santo faz dar. Para confrontar esses corações de Absalão. Olha só isso aqui. Deixa eu ver aqui. Sabotagem espiritual, desprezo pela visão, rejeitar a posição, a direção. Eu não concordo agora da apóstola fazer oração de libertação na madrugada. Querido, se você não concorda, abre seu ministério. Vai você fazer oração da madrugada, vai você liderar um povo, vai você fazer. Amém? Porque tem gente que não concorda, mas não faz nada. Certo? E eu sempre penso, eu tenho resultado? Ok, tá tudo bem. Eu tenho fruto, eu tenho resultado. E o meu fruto fala muito mais que as minhas palavras. E é sobre isso que você precisa, se atrelar. Se apega a isso. Você que é líder, você que está começando a obra, está levando pedrada. Eu lembro de um sonho que a minha mãe teve, bem no começo do meu ministério. Minha mãe me via numa estrada e uma mulher bem feia pegava uma pedra e lançava contra a minha vida. Só que quando a pedra ia bater, ela perdia a força, ela vinha com muita força. Só quando ela chegava a 1 metro, ela perdia a força, ela parava no ar e caía. E é isso que Deus faz com aqueles que estão tacando pedra em você. Você pode ver a pedra na sua direção, mas o grande eu sou, pega a pedra na mão e fala, não vai tocar. Não vai tocar, não vai paralisar, certo? Então vamos lá.
Desprezo pela visão, não concorda. Se você não concorda com nada que a igreja está fazendo, vai para outra igreja, querido. Será que o problema não é você? Certo? E às vezes é o pastor que é problemático também, porque amanhã eu posso trazer a parte do pastor. Eu estou trazendo hoje aqui a parte mais dos membros. Vocês querem que amanhã eu traga a parte do pastor narcisista, o pastor manipulador, o pastor que faz as pessoas depender emocionalmente deles? Amanhã eu vou trazer essa parte, pode ser? Então amanhã a live é imperdível, hein? Amanhã o devocional é imperdível, tá? Então vamos lá, falsidade, agir de forma dupla, aparecer está em unidade, mas nas costas age contra. Não, pastor, eu vou vir, tá tudo certo, aí nas costas fala mal, faz facção. Amém? Falsidade, querido, toda pessoa que age desse jeito vai pagar um boleto espiritual, pode ter certeza disso, tá? Toda pessoa, ou no trabalho, ou na família, tenha certeza disso. Influenciar os outros, falsidade, dissimulação, esconder as intenções e tramar em segredo as coisas, espírito de Absalão, atrair pessoas para si, tirando-as da cobertura espiritual. Você faz uma política, é o mesmo papel de Lúcifer, só que é na sua pessoa. Não, fulano, porque olha, eu não concordo com o pastor isso, aquilo, ó. Se a gente for ver, a gente busca muito mais a Deus. Ó, se a gente for ver a nossa oração, ó, a gente ora muito mais com o pastor. Ó, se a gente for ver, a gente isso e aquilo. Espírito de Lúcifer vai levar 1/3 com você, mas você vai levar 1/3 do povo que está apodrecido. Amém? E quando esse espírito de Absalão leva esse terço, 1/3, ou leva um bando, a gente tem que glorificar Deus, porque significa que essas pessoas, se não der o problema agora, iam dar problema lá na frente, tá? Orem por elas, para elas serem tratadas. Espírito de Jezabel, manipular, controlar, enfraquecer a autoridade. Aí o seu pastor falou uma coisa, aí você foi lá e falou o contrário daquilo. Espírito de Jezabel. A liderança da igreja disse uma coisa e você foi lá e falou o contrário daquilo, enfraquecendo a autoridade. Espírito de Jezabel, tá? Espírito de Caim, sentir inveja da aprovação de Deus sobre a vida de outra pessoa, certo? Isso é o espírito de Caim. Caim não aceitou Deus aprovar a oferta de Abel. Existem especulações, isso aqui eu só vou trazer dentro de um seminário que talvez vai chamar Gênesis ou Apocalipse 2. Existem especulações que Caim está vivo até hoje, preso nas catacumbas do Vaticano. Já escutou falar sobre isso? Diz que Caim está preso, vivo, assim, algumas especulações, tá? Esse tipo de coisa eu só trago para você dentro de algo fechado, que não dá, né? Senão o povo louco já fica... Gente, são coisas, são conspirações, exatamente, são conspirações. A gente vai, né? Então, vamos lá. O espírito de Saul persegue e tenta destruir o novo ungido de Deus, aquele que Deus acabou de levantar, de posicionar. Espírito de Aitofel. O espírito de Aitofel, o Aitofel, querido, é aquele que, presta atenção, levanta, é aquele que trai as alianças, é aquele que se levanta. Olha só, o espírito de Aitofel é aquele que dá conselho errado para as lideranças, é aquele que age por trás. Esse trai as alianças que tem com aquele homem, né? Aitofel era uma pessoa, era um conselheiro de Davi, ele estava dando conselho errado para o rei Davi, certo? Para o seu benefício próprio. Se levanta contra quem antes essa pessoa servia, então por trás está falando mal. Eu sinto muito, se você não se arrepender e pedir perdão. Deixa eu te falar, teve um momento da minha vida que eu tive que fazer um concerto com Deus para poder ter... Porque vai chegar um momento que você vai ver que algumas coisas não estão dando certo ministerialmente, porque talvez você precisa reconciliar ministerialmente lá atrás. E por isso que eu construí, eu nunca tinha visto esse mapeamento em nenhum lugar, eu construí um mapeamento contra o corpo de Cristo. Porque eu era essa pessoa crítica contra pastores, líderes. Então, uma vez, queridos, que eu
percebi que eu já tinha falado mal, eu sabia que eu precisava fazer um acerto de contas. E eu pedi perdão ao Senhor pelo pastor que... Tudo aquilo que eu critiquei, o pastor que me batizou, os lugares onde eu passei, todos os homens e mulheres de Deus que eu critiquei ou que eu julguei, eu pedi perdão, pedi para Deus recolher aquelas palavras, pedi para Deus cancelar tudo aquilo que eu falei, pedi perdão para o Senhor Jesus. E esse mapeamento é sobre isso. E nessa madrugada você vai vir, porque eu vou quebrar toda a maldição que talvez está sobre a sua vida. Quantas pessoas... Querido, deixa eu só falar uma coisa para você. Olha só. O diabo, ele é sagaz. O diabo, às vezes, ele fez você se rebelar contra o ministério porque aquele ministério era ungido e abençoado. E aquele local ia trazer libertação sobre você. Esses dias uma pessoa pediu perdão para mim, porque há 2 anos atrás saiu da oração da madrugada, porque os parentes que não tinham discernimento nenhum disseram que eu era bruxa. Aí eu falei, olha, mandei pra fulana, falei, olha, você tá perdoada em nome de Jesus, mas deixa eu te falar. Aí a pessoa voltou, o Espírito Santo fez ela voltar para a oração, ela foi aliviada ali na oração, Deus falou com ela. Falei, olha, deixa eu te falar, você é uma pessoa muito ignorante, porque que bruxa é que ora em nome de Jesus, acorda de madrugada, expulsa demônio, se o próprio Jesus disse que o reino dele não, o reino das trevas não é dividido? Então você é um pouco ignorante, falta para você, eu falei desse jeito, falta para você conhecimento da palavra. Ah, não, porque eu era dependente emocional da minha pastora e eu escutava tudo que ela falava como uma lei. E tem gente que está desse jeito. Queridos, então vocês têm que vigiar. Bruxa não vai adorar Deus em culto, não. Bruxa não levanta a mão e fica adorando Yahvé. Bruxa não fica falando aleluia, glória a Deus. Pelo amor de Deus, vocês são bobo. Se a bruxa não passa em cima de uma casinha que tem luz do Espírito Santo, de um povo que... Não é nem um povo que ministra, é um povo que está na presença. Namax tu bedegaia soa. Lecto eu sou. Gente, tá faltando conhecimento. Amém? Espírito de cão, né? De cão. Espírito zombador, desprezador, ridicularizador de homens e mulheres de Deus. Então tem gente que tá lá, igual o filho de Noé, Cã, zombou do pai, certo? Ridicularizou. Espírito de Judas, negociar confiança recebida, vender os princípios, certo? Vender os princípios pelos seus próprios interesses, ingratidão, resistência à disciplina. Gente, olha só, o que a gente mais vê hoje ministerialmente, mas essas pessoas que fazem isso são pessoas que não vão durar na unção e não vão romper na unção. A pessoa aprendeu tudo que ela sabe com você, recebeu toda a unção de você e ela depois se rebela contra você, se levanta contra você, fala mal do seu ministério e tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu, tudo que ela tem, ela recebeu de você. Fala pra mim, por causa dessa desonra, você acha que essa pessoa avança? Você acha que os céus libera pra ela unção direta? Não libera. Porque perdeu o princípio da honra. E tem gente que faz exatamente isso, mas aí vai ter que ser moído pela vida. Aí não entende porque seu ministério não vai pra frente. E isso não é praga não, queridos, é uma lei do mundo espiritual, tá? Infelizmente, então faz um concerto com todos os pastores que você talvez já falou mal. Faz um concerto com todos os lugares que você saiu em rebelião. Se você puder pedir pessoalmente, manda, me perdoa, pastor. Na época eu era endemoniado. Eu saí, falei mal do Senhor, me perdoa. Eu recolho toda a palavra que eu disse. Amém? Certo? Glória a Jesus. Uma pessoa endemoniada ora em línguas, nas línguas do diabo. Porque o diabo também tem línguas, tá? Mas aí a pessoa que tem discernimento de espírito, por isso vocês têm que fazer o seminário. Você não se inscreveu no seminário ainda, coloca aí a palavra eu quero, é dia 21 e eu vou estar falando sobre todas essas coisas. E eu vou estar trazendo uma matéria sobre discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, quando você escuta uma língua que não vem de Deus, aquilo ali traz uma estranheza, machuca o seu espírito, certo? Olha, o desejo do protagonismo, a pessoa quer aparecer mais que os outros. Ela não está ali fazendo para Deus, ela está fazendo para aparecer. Né? O espírito da crítica destrutiva. Não, olha, deixa eu te falar. Eu estou vindo aqui, queridos, isso aqui é o espírito de Absalão puro. Então, eu estou vindo aqui, né, para tentar ajudar o irmão. Então, eu vi aquela pessoa ali, eu vi que ela tá passando, e ali às vezes tá expondo a vida, o pecado, falta de prestação de contas, vive sem transparência, resistência à indisciplina, usa os dons, os talentos para autopromoção, certo? Roubar pessoas, atrair discípulos, membros e alunos para si. Quantas vezes, queridos,
Se hoje eu tenho uma tribo forte, é porque eu alimento meu povo. Eu sempre ensino. Tem gente que fala assim, ai, por que o seu ministério é cheio de gente, você faz uma live cedo e dá 500 pessoas? Porque eu dou alimento para o povo. Se você dá alimento para o seu ministério, as pessoas vão vir como enxame de abelhas. E é fácil entender isso. Mas se você tem preguiça, se você não jejua, se você não ora, sinto muito, você não tem azeite transbordando. E onde não tem azeite transbordando, não tem alimento espiritual. É simples assim, amém? Então, desprezo pelo altar, né? Não valoriza a palavra que é liberada, tenta ficar roubando pessoas de ministério, tenta ficar... Tem gente que entrava ali no nosso grupo, ficava no privado, chamando as pessoas para outros ministérios. Que pobreza ministerial é essa? Que feio, amém? Ou seja, pescar no aquário dos outros, meu Deus, que falta de sabedoria. Eu acredito que a gente tem que ter ética, respeita os muros ministeriais. Eu não vou na casa de ninguém e falar, ei, vem pra cá, não. Eu falei, vocês ficam aqui, não vem dar problema não. Porque você tá dando problema aqui, você vai dar problema lá no meu ministério também. Neutralidade enganosa, fingir estar em paz, mas apoiar rebeldes. Certo? Ou seja, a negligência, ver as coisas erradas e não falar nada. Tá vendo as coisas erradas? Tá vendo as coisas sendo levantadas contra o pastor, contra a igreja? Tá vendo a rebelião, a facção? Você tá fazendo nada, espírito de Acabe. Acabe puro. E quem tem espírito de Acabe não consegue guerrear não, tá? Deus, deixa eu te falar. Eu vou trazer isso lá no seminário. O guerreiro, o homem e a mulher da guerra espiritual, ele tem que ter alguns critérios. E um deles é o critério da justiça. Se você tem esse negócio de justiça, você não se conforma em ver algo, aquilo ali dói no seu ouvido. O fulano, olha, eu não aceito você falar mal do meu pastor assim. Sinto muito, eu vou falar pro pastor. Você não tá nem aí com a amizade que você tem com essa pessoa, porque essa pessoa feriu um princípio, você é justo. Você não pega o emocional, você fala, não, isso aqui tá errado, eu não quero compactuar com isso. Espírito de divisão, trazer confusão dentro da própria casa, dentro da própria igreja, amém? Certo? Aí tem as perguntinhas aqui no mapeamento. Você já saiu de algum ministério, igreja, em atitude de rebelião, desonra ou divisão? Aí você vai colocar. E outra, se você saiu já de 3 igrejas assim, nessa próxima que você tá, você vai sair desse jeito também se você não reconciliar. Porque o mesmo demônio que te usou nessas 3 igrejas, ele vai te usar de novo. Então, ou você fecha essa brecha, pede perdão para Deus e arrume isso aí na sua vida, senão você vai passar pela mesma coisa. Aí você sempre vai ter um retrocesso espiritual. Quando você está avançando. Porque a intenção do diabo é de tirar de lugares que te edifica, que tem oração, que tem jejum. Querido, fala para mim, que igreja hoje ora todo dia, vive fazendo campanha de jejum? Não tem, é muito difícil. Eu acredito que tem assim um remanescente, uma porção pequena de igreja que faz isso. Aí você quer sair do ministério que te edifica, que trouxe ruptura para você, porque alguém te tratou assim. Vai curar sua alma. Amém? Aleluia. Amanhã eu vou trazer para você as coisas que os líderes fazem contra as pessoas. Amém? Amanhã o tema é esse. Vou ver como que eu vou chamar. Então, o mapeamento tá lá no grupo do Telegram. Você pega lá, certo? Imprime, faz ele, responde, faz a oração. E aí, nessa madrugada, nós vamos estar orando sobre espírito de rebelião, certo? E quando nós orarmos contra esse espírito de rebelião, depois, a hora que terminar, você queima lá no seu quintal de uma forma segura, ou rasga, né, em pedaços. Aí leva o seu mapeamento para a oração, que nós vai quebrar tudo aquilo que você escreveu ali, tá bom? Um dia abençoado, poderoso. Perdão, passei 10 minutos. Se você não se inscreveu ainda para o nosso seminário, coloca aqui, eu quero. Lembrando, dia 22 passa seu preço integral. Tá pela metade do preço. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade. A partir do dia 22, preço da esteira ali dos meus produtos. E esse seminário é uma das melhores coisas que eu já fiz em toda a minha vida, em excelência, em detalhe, em objetividade, em prática. Amém? Beijo, amo vocês.